Situação do acesso aqui da Avenida Alberto Craveiro nesse momento, que dá acesso à BR, em frente aqui à subestação da Chesf. Isso aqui é a saída do bairro Dias Macedo. Os veículos estão ali parados no sinal. Você vê que só passa veículos de grande porte, olha só. Verdadeiro mar se formou aqui na Avenida Alberto. Olha a situação aqui. Acompanha por outro ângulo, né? O acesso da Avenida Alberto Craveiro. Quilométrico para que o motorista possa acessar nesse momento a Avenida Raul Barbosa, a Avenida Alberto Craveiro. É um outro lado da avenida. Quem já vinha acessando pela Raul Barbosa, pela Alberto Craveiro com direção a Raul Barbosa, ficava preso no trânsito. E por aqui da mesma forma, trânsito completamente parado no final da avenida do aeroporto sentido Aldeota, por conta desse congestionamento, do alagamento total em frente à subestação da Chesf, ali no finalzinho da Avenida Alberto Craveiro com Raul Barbosa, próximo ao viaduto. Tudo completamente alagado, esse viaduto que dá acesso ao macro. Avenida Raul Barbosa, sentido Aldeota. Já vem lá da Lagoa. Situação totalmente complicada. Outro ponto, aqui a situação é mais complicada. Quem se arrisca a passar tem que ter muita coragem, olha só. A situação se complica desse lado. Imagina do outro lado aqui da Avenida Aerolândia, né? Alguns pontos os veículos passando por cima do canteiro para conseguir fugir do alagamento que também está do outro lado, do acesso da Avenida da Aerolândia, aqui em Fortaleza.
aqui em Fortaleza, sentido viaduto da Aerolândia, né? Mais congestionamento, dessa vez aqui já passando do batalhão. Olha a situação aqui. Avenida Raul Barbosa, sentido Aldeota. Já vem lá da Lagoa. Situação totalmente complicada. Outro ponto, aqui a situação é mais complicada. Quem se arrisca a passar tem que ter muita coragem, olha só. A situação se complica desse lado. Imagina do outro lado aqui da Avenida Aerolândia, né? Alguns pontos os veículos passando por cima do canteiro para conseguir fugir do alagamento que também está do outro lado, do acesso da Avenida da Aerolândia, aqui em Fortaleza. Olha, gente, já não bastasse os diversos pontos de alagamento, cai mais chuva em Fortaleza. Muita água caindo nesse momento. Diversos pontos, vias de escoamento de veículos também estão sendo interditadas porque você acaba tendo as opções resumidas. Nesse momento, 10 horas e 10 minutos em Fortaleza. Nós estamos aqui na alça do viaduto da Cidade dos Funcionários, fazendo um retorno de mais de 10 quilômetros para tentar novamente ter acesso ao bairro Aldeota. Do outro lado ali está o engodo que eu filmei agora há pouco para vocês da Avenida Alberto Craveiro. Estamos agora aqui na BR-116, fazendo o retorno. Motoqueiros se abrigando aqui abaixo do viaduto para evitar chuva. Mas em toda a cidade, e nós vamos mostrar para você, durante toda a nossa programação, os diversos pontos de alagamento que Fortaleza enfrenta na manhã desta quinta-feira, com fortes chuvas, e a previsão é de chuva ainda para o dia todo.
Restabelecemos o áudio aqui. Tem um pequeno probleminha no áudio. Acho que eu fechei aqui os canais de áudio com o vídeo que não deu muito certo. Mas estamos de volta. Tá tudo certinho? Você que está acompanhando o nosso programa aí, deu tudo certo. Vamos agora trocando a pauta. Falando agora do que aconteceu ontem, só encerrando essa informação aqui dos alagamentos. Né, gente? Fortaleza amanheceu com esses pontos de alagamentos, diversos pontos como a gente apresentou agora no vídeo, né? Diversos pontos de alagamento, engarrafamento após a chuva intensa que começou ainda na noite de ontem. Muita chuva em Fortaleza. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, conforme a AMC, agentes de uma equipe técnicos estão a caminho de todos os locais onde há alagamentos em Fortaleza. Recomenda-se que... Oi? E tem gente para isso tudo? Segundo a AMC tem. Pra fazer blitz tem, né? A Avenida Senador Vigílio Távora com a Avenida Dom Luiz está completamente congestionada. Alagamentos na Vigílio Távora com Rua Marcos Macedo. A Avenida Senador Vigílio Távora com Rua Pereira Valente sem semáforo. A Leonardo Mota com a Benide Carvalho também. Rua Barbosa de Freitas com a Padre Valdivino também sem semáforo. Barão do Rio Branco com Antônio Pompeu. Rua Barão do Rio Branco com a Rua Clarindo de Queiroz. Carlos Vasconcelos com a Rua Deputado Moreira Rocha. Avenida Rui Barbosa com a Pereira Filgueiras, também sem semáforo. Avenida Rui Barbosa com a Tenente Benévolo e muito mais. Em ruas como a Nogueira Scioli no centro, formou-se engarrafamento no trecho que alagou. Poucos foram os motoristas e motociclistas que se arriscaram a passar pelo local. Ainda há registros de alagamentos em pontos da BR-116, como nós falamos aqui, mostramos em vídeo, também na Avenida Heráclito Graça, tradicional Lagoa Heráclito Graça, nas proximidades ali do Macro também está tudo alagado, a rua Júlio César no Jardim América e praticamente todas as avenidas e ruas de acesso da Aerolândia, a Avenida Raul Barbosa também estão ilhadas, o pessoal não tem como nem sair nem entrar em casa. Entre as 7 horas dessa quarta-feira, dia 3, e o mesmo horário da quinta-feira, dia 4, Fortaleza registrou 70,4 milímetros de chuva, segundo os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, para o posto localizado no bairro Água Fria. Em Messejana, a água alcançou a marca de 54,2 milímetros. Muita chuva em Fortaleza, né? Nós temos imagens aqui, eu mostrei alguns pontos aqui, né? Não consegui mostrar essa imagem aqui. Já falamos do alagamento, já mostrei vídeos. A gente vai seguir aqui com mais informações na programação da Rádio Ceará News. Mais uma, que é mega importante, Marcelo Gondim, é que o Dias Toffoli retirou da pauta o julgamento da prisão de segunda instância. Não sei se você lembra, mas deram a liberdade naquela época pro o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aí foi depois daquela confusão do tá preso, tá solto, tá preso. Nessa brincadeira iria liberar, além do presidente e ex-presidente Lula, mais de 200 outros presos que estavam na mesma situação, em igual reclusão do presidente Lula, né? Estavam presos respondendo em segunda instância, poderiam também ser liberados, não apenas o ex-presidente, mas mais de 200 pessoas. Nesse mesmo dia, o ministro que fez o documento de liberação, né, de soltura do ex-presidente Lula, também proferiu aumento de todo o judiciário que naquele episódio, que se não me falha a memória, foi em plantão, em regime de plantão, em plena folga no feriado, ele fez aí, ele deferiu, ele deferiu, melhor dizendo, essas questões, colocando em liberdade de forma temporária. Afinal de contas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu sair pelos embargos da justiça, né? Mandaram soltar até que o juiz tomasse conhecimento, ficou preso, até que então, por fim, continuou preso e a sua liberdade realmente foi tirada da pauta, até que se fosse julgada agora em abril, novamente a questão colocando na pauta, né, do STF a prisão, a relatividade, se é válida ou não da prisão de segunda instância. Estava previsto agora para o dia 10, né, a sessão do Supremo Tribunal Federal, que colocaria em pauta a viabilidade, né, de revisar a decisão da Corte que faculta a prisão de réus que estão em segunda instância. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, retirou da pauta da Corte o julgamento de ação sobre a prisão de condenados em segunda instância, que estava agendado para a próxima semana, acatando o pedido da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, informou o gabinete do ministro nesta quarta-feira. Por que tirou da pauta? A OAB fez um pedido. Agora, por quê?
A pauta de julgamentos previstos para o primeiro semestre desse ano, divulgada em dezembro, previa para o dia 10 de abril o julgamento da possibilidade de se determinar a prisão de condenados em segunda instância sem direito a recurso. A ação tem implicação direta no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril do ano passado, após a condenação pelo Tribunal Regional Federal. Pai, para nós aqui passa rápido. Será que pro Lula preso está passando ligeiro? Com certeza que não. Porque ele já está preso desde abril, olha só. Né? Não sei o dia. Se for contar pelo mês, já foi um ano. Né? Está preso lá em Curitiba desde abril do ano passado, após condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas que ainda cabe recursos pendentes de julgamento no Supremo, que é o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça. Toffoli decidiu tirar o tema da pauta do Supremo após pedido da OAB, que é autora de uma das ações sobre o tema. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, o pedido foi feito argumentando que a nova diretoria da entidade tomou posse recentemente e ainda precisa se inteirar de todos os aspectos envolvidos no caso. O atual entendimento do Supremo sobre o tema, firmado no ano de 2016, permite prisão dos presos condenados por órgão colegiado de tribunais com trânsito em julgado. Contudo, não se sabe se a Corte mudará esse entendimento diante das mudanças em sua composição pelo fato do caso nunca ter sido apreciado numa ação de constitucionalidade em plenário. No final do ano passado, em dezembro, Toffoli derrubou o liminar que havia sido concedido pelo ministro Marco Aurélio, relator das ações sobre a prisão em segunda instância, que mandava soltar todos os condenados nessa situação, medida que também iria liberar o Lula da prisão. Marco Aurélio vinha se queixando de ação que relata o assunto de nunca ter sido colocado em pauta no plenário. Marco Aurélio deu o aumento no judiciário. Marco Aurélio quis soltar 200 e tantos presos em segunda instância, dentre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os petistas comemoraram aquele dia, meu amigo. Foi foguete, foi não sei o quê. O pessoal de esquerda comemorou e foi muito porque queria o Lula livre, né? Mas aí o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público correu atrás, ainda com o tempo, e revogou a liminar que liberaria 200 e muitos presos e também o presidente Luiz Inácio, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Marcelo Gondim, Toffoli retirou aí a pedido da OAB. Diz que o novo presidente que começou agora esse ano, os novos presidentes regionais, né, o presidente novo presidente geral da Ordem dos Advogados do Brasil, precisa se inteirar. Está reclamando que precisa analisar o tema direitinho para que possa debater o assunto. Olha, claro que tem alguns detalhes que só quem está lá dentro vai saber. Embora deveria-se ter a transparência, não é sempre que ela existe, e não é em todo o processo. Portanto, realmente, eles precisam se reiterar? Precisa, porque o caso comum, todos nós já sabemos o que é. Todos nós ouvimos, assistimos o jornal, sabemos o que está acontecendo. O caso de prender em segunda instância ou não, eu acho que não é cabível. Que eu acho que o certo era dizer se prende ou não em primeira instância. Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo onde o cara tem que passar pela primeira instância, vai ter todo o recurso, chega na segunda instância, aí, ainda assim não quer prender o cara, né? Depois de ser julgado 2 vezes. A grande maioria dos países prende o cara depois do primeiro julgamento. Isso sim é o que deveria acontecer. Não dizer que vai prender o cara só depois de segunda instância e agora estão querendo rever até isso. A OAB vai investigar direitinho, vai se ater aí dos fatos. Até que ponto? Até que ponto? Eles vão querer agora que vá o quê? Pra terceira instância? Vai logo pro Supremo? Então se o Supremo, que são só 11 ali, o cara quer que ele julgue todos os casos do país? Porque tudo vai ser recurso até a terceira instância? Não dá. Tá aí. Não tem condições. Olha, a proposta da nova diretoria do Conselho, recém-impulsado o Conselho da OAB, né, que ainda está se inteirando de todos os aspectos envolvidos no presente processo e de outros temas correlatos, razão pela qual necessita de maior prazo para estudar a melhor solução para o caso, disse a OAB, resposta da OAB. E que, a propósito, a nova diretoria do Conselho precisa analisar mais tempo. Toffoli, então, retirou o tema da pauta. O julgamento foi marcado para dezembro, foi marcado em dezembro do ano passado, com 5 meses de antecedência após diversas cobranças. O relator do tema no Supremo, o ministro Marco Aurélio Melo, na terça-feira, disse que se dependesse dele, não iria adiar.
3 ações estavam na pauta do Supremo da semana que vem. Além da OAB, a pedido dos partidos PCdoB e do Patriota. Eles querem que o Supremo derrube um entendimento que permitiu a prisão e condenação em segunda instância. Desde 2016, o Supremo entende que a prisão após segunda instância é possível. Com isso, aqueles condenados por tribunais de segundo grau, como tribunais regionais federais, podem sim ser presos. O Toffoli tomou essa decisão ontem, ouvintes aqui da Rádio Ceará News, Marcelo Gondim, ontem por volta das 11 horas da noite da quarta-feira, antes de embarcar para Boston, nos Estados Unidos, onde participa de um encontro sobre o Brasil com alunos de universidades americanas. Ainda falando de justiça e de política, ontem foi uma baixaria na Comissão de Constituição e Justiça, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse, meu amigo, minha amiga? Chamaram o ministro de tchutchuca. Quem foi que chamou? O filho de Dirceu. Diz que ele age com os pobres como Tigrão. Fez uma alusão àquele funk, né? O funk lá. Diz que com os pobres ele é Tigrão, mas com os ricos seria Tchutchuca. Filho de Dirceu falou isso e Guedes reage. É a sua mãe e a sua avó. E assim acabou a sessão. O deputado Zeca Dirceu provocou o ministro. O senhor é Tigrão com aposentados e trabalhadores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada desse país, disse o deputado. E o Guedes se zangou. A quente reunião da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ, da Câmara, com a participação do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, terminou em confusão. Desfecho foi um momento de provocação feita pelo deputado federal Zeca Dirceu, o filho do ex-ministro José Dirceu, do PT. Ele falou, dentre outros assuntos, nós vamos acompanhar aqui um pouco do que aconteceu, né? E vamos comentar direitinho para você que está ligado aqui na programação da Rádio Ceará News. Acompanhe aí no vídeo imagens e em áudio e vídeo do que aconteceu ontem. Se houver muita dificuldade de cortar entre contemporâneos, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, nós não nos sacrificamos pelas gerações futuras. Nós preferimos comprometê-las. Cada jovem brasileiro já nasce, nós fizemos os cálculos aqui, cada jovem brasileiro entre 0 e 14 anos já nasce devendo 380 mil para sustentar as nossas gerações. Nós somos solidários. A conversa de solidariedade é uma conversa bonita. Agora, você está jogando peso nos filhos também dos pobres, para gerações futuras. Então, está tudo em aberto para vocês. Essa é a beleza do Congresso e da vida democrática. Se vocês votarem algo assim, em torno de 1 trilhão, tirei o BPC, mas tirei a Rural, sobrou 960 bilhões, um negócio assim. Vamos examinar juntos o lançamento do Nacional com a capitalização. Não queremos nos sacrificar, vamos deixar os filhos nesse mesmo programa que nós estamos hoje, vamos crescer 0,6%. Aí o ministro Paulo Guedes defendendo, colocando as suas propostas lá na Câmara dos Deputados, falando diretamente aí da situação que lhe compete, né? Falou aí que cada jovem já nasce devendo para mais de 200 mil reais, claro, em situações posteriores, não é? Se não fizermos um reajuste fiscal partindo de agora, partindo de hoje, não é isso? Acompanhe mais um trecho aí da fala do ministro Paulo Guedes ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é bom para todo mundo. Aí corre de novo, quer dizer, vocês, em vez de ver essa virtude, vocês transformam em combate, rapaz, o que é uma virtude. A diversidade é uma virtude. Então você chega e fala, vou cortar aqui, não, pera aí, o BPC não, pega no campo. Então não, ok, tira. Tira tudo. Estão condenando filhos e netos ao mesmo destino, é isso que vocês querem? Então não existe isso. O sistema de capitalização não se deixa levar pelas palavras. A capitalização. Capitalização só significa o seguinte, o dinheiro que foi separado é acumulado, se transforma em crescimento econômico, financiamento de crescimento econômico, e lá na frente, quando você quiser dar aquele salário solidário de R$1.000, que hoje você está começando a ter dificuldade, aquilo é pago, porque o cheque já chegou lá com 1.300, não precisa, com 1.000 também não precisa, ou com 700, você bota o imposto de renda negativo. E entre os contemporâneos? Entre os contemporâneos, vamos fazer a transição. Tem um custo de transição? Tem. Por isso que eu preciso desse 1 trilhão. Esse 1 trilhão bota gasolina no tanque. Porque os jovens que começarem a migrar para o sistema novo, a perda é muito pequenininha. Se você tiver 1 trilhão, é 100 bilhões por ano, eles podem ir migrando sem
Nós já fizemos contas, são 3 milhões num ano, 4 milhões no outro ano. Quer dizer, você tem suficiente para essa geração nova criar um novo mundo para eles, sem abandonar a turma daqui. Ah, mas deu um problema aqui, está vazando e está faltando. Aí foi o que a gente deixou circular, que nós tínhamos uma contribuição previdenciária, que nós não íamos deixar onerar trabalhadores ou folhas de pagamento. Nós vamos voltar com uma contribuição previdenciária para, se precisar, para deixar a coisa fluir. E não deixar esses encargos trabalhistas destruindo empregos também no velho regime. Quando você lançar um novo regime, o jovem que hoje vai sem experiência nenhuma e é discriminado, não consegue um emprego, e é uma coisa dramática, uma pessoa já experiente, fica um pouco desempregado, mas sabe onde procurar, tem amigo, vai buscar em outro lugar. Outra coisa, o sujeito jovem, saiu agora, não chega no mercado de trabalho, fica 2, 3 anos desempregado. Isso é um crime contra essa geração futura. Então, reduza, nesse início, os encargos trabalhistas. Sobre ele não tem. Aí todo mundo, pô, mas como é que as empresas vão preferir? Não, as empresas vão dar o emprego inicial. É o primeiro emprego para aquele jovem, 2, 3, 4 anos. Aí isso começou a funcionar, o pessoal do lado de cá vai entender, vai falar, vamos fazer o seguinte, vamos tirar os encargos trabalhistas do lado de cá também? Como é que nós vamos pagar? Um imposto sobre transações financeiras, um imposto sobre bens e serviços. Vamos botar uma outra incidência, e não sobre o trabalhador. E aí o sistema começa também a gerar emprego do lado de lá. E você está abrindo uma porta para um futuro diferente, onde há mais recursos para a área social. A capitalização do Chile permitiu que, em vez de gastar dinheiro crescente com uma previdência ruim e frágil, que quebra antes da população ficar idosa, permitiu que, na verdade, os governos socialistas e social-democratas do Chile fizessem políticas sociais poderosas, importantes, impactantes. Bastante dinheiro foi lá para a área social, porque o governo era eficiente. O Chile crescia 5,5%, 6% ao ano, vários anos seguidos, décadas, na verdade, 3, 4 décadas. Né? Então, e o Chile é um exemplo que nós jamais seremos. Jamais seremos. Nós não vamos fazer como eles fizeram. Nós somos democratas e vamos fazer a coisa democraticamente. Nós vamos fazer com conteúdo de solidariedade, porque nós somos assim. Então, não vai passar nada que seja capitalização seca, vai ser uma capitalização com garantias. Essas garantias equivalem ao imposto de renda negativo. Então, isso era um convite a uma pauta rica para uma classe política que vai assumir o protagonismo, em vez de ficar como está hoje, numa guilhotina midiática, encurralada, a opinião pública reclamando, ou não foi uma eleição de ruptura. Foi uma eleição de ruptura por isso, porque nós não estamos conseguindo nos mover. Então, o protagonismo é dos senhores. Eu não estou achando que vem alguém do quartel que vai sair, que vai fazer isso, fazer aquilo, que vai apoiar, não tem nada disso. Ele já fez a parte dele, ele fez um sacrifício, ele votou, vocês são testemunhas. O presidente votou contra a reforma 30 anos seguidos. De repente, ele, como vocês... Tá aí para você os trechos, né? Algum trecho da entrevista do Paulo Guedes ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Paulo Guedes fala sobre a reforma da Previdência, os conflitos e o tumulto. No depoimento do ministro Paulo Guedes ontem, lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deixaram claros alguns fatos sobre a atual relação entre o Executivo e o Legislativo, claro, também falando sobre as chances de aprovação da reforma da Previdência, né? A oposição, sobretudo do PT e do PSOL, está desesperada, né, para debater o assunto. Questionamentos foram colocados dos deputados, a deputada Maria do Rosário, Ivan Valente, Paulo Pimenta, e também a agressão despropositada e leviana do deputado Zeca Dirceu, que demonstram exatamente o porquê que a esquerda foi varrida nas últimas eleições. É o que está realmente sendo colocado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Eles desconhecem números, desconhecem fatos, desconhecem princípios elementares de economia e formulação de orçamento, diz o ministro. São incapazes de entender o que beneficia pobres e ricos, recaem no discurso ideológico rasteiro, fácil e mofado, tornaram-se, sob o manto de guardiões da igualdade, apenas defensores de uma casta de privilegiados no funcionalismo público, né? Guedes rebateu de forma direta a opinião de alguns. Eu, na minha opinião, Eduardo Calegari, que acompanhei a transmissão completa da TV Câmara, Marcelo Gondim, vi pontos de ataques desnecessários ontem nessa transmissão. Não, com certeza, cara. Esses ataques que eles estão fazendo é justamente só para tirar a credibilidade do ministro, que... Sem a política, ele já é um dos homens mais ricos do país,
como um dos maiores economistas que o país já teve. E, sinceramente, na minha opinião, se alguém pode puxar essa reforma da Cartola, é ele. Como passe de mágica. Porque, pra mim, do jeito que tá, tem que ser um passe de mágica para conseguir dar certo uma reforma da Previdência decente. Decente. Porque se fizer de qualquer jeito também não adianta, se daqui a dar mais 2 anos, 3 anos, vai ter que fazer outro de novo. Complicada a situação. Ontem também nós vimos aí a inexperiência, né? Em especial aí do deputado Felipe Francischini, que estava lá. Ele não tinha a menor condição de enfrentar politicamente essa batalha. Não conseguia. Estava claro que ele não conseguia dominar os ânimos lá. Eu acho que já deveria ter encerrado aquela sessão bem antes dessas agressões acontecerem. Nós sabemos que não é novidade, né? Na Câmara dos Deputados, vez ou outra, tem escândalos relacionados à perda de decoro parlamentar e à falta de respeito, inclusive, com os visitantes que chegam na casa. O ministro Paulo Guedes foi lá apresentar a proposta da reforma da Previdência, né? Em alguns questionamentos, inclusive questionamentos feitos pela bancada do Partido Novo, são fortes, são veementes no que diz respeito a alguns pontos, né? Afinal de contas, lá é a Comissão de Constituição e Justiça, é para avaliar a justiça, a probidade daqueles assuntos que estão sendo colocados e se são válidos, se estão dentro da Constituição. Isso aqui e se aquilo vai agradar ou não a população em geral. Você não vai realmente acabar com o restante da dignidade do pobre, não é? Então, o Francischini, um jovem, experiente, né, deixou essa sessão acontecer por muito tempo. A defesa da reforma pelos governistas foi tímida, a oposição dominou as inscrições e discussões. Só poderiam ser 60, Marcelo Gondim. Apenas 60 deputados que são presentes na comissão poderiam falar, mas foram mais de 130 inscritos para interpelar o Paulo Guedes. Vamos acompanhar mais um trecho. Quase quebrar a Petrobras, a Telebrás, o sistema previdenciário, tá quase tudo quebrado. Dá uma folguinha aí, vamos pensar um pouco. E isso é a democracia, ou não é isso? A democracia não é isso, só vocês que ficam. Bom, deputado Mário do Rosário, por favor. Deixa o ministro concluir, tem mais oradores inscritos. Eu disse que tiveram governos na política social. Agora, vocês querem o que mais? Sempre acertam? Não, é dos dois lados. Deputado, por favor, deputado Assis, deputada Maria Eu estou Rosário. respeitando, deputado, eu respeito, deputado. Deputada, não é o momento. Não, ninguém fez isso. Ninguém fez de novo. Eu defendi alguma ditadura aqui? Trecho conflituoso aí da Maria do Rosário. Acompanhe. Vou seguir a lista de inscritos. O ministro Paulo Guedes apenas vai entregar as respostas à deputada Clarissa. Tá aí. Situação apresentada, né, que foi colocada aqui na programação da Rádio Ceará News, são pontos apresentados de ontem. O que eu entendi aí, que o cidadão, na verdade, que queria, Marcelo Gondim, ontem, o que pretendia, na verdade, ter esclarecimentos sobre o que realmente pode atacar. Nós estamos pegando essas imagens, como você viu na tela aí, direto da internet, foi a transmissão de ontem na TV Câmara. Eu acompanhei na íntegra, ao vivo ainda ontem, mas para você que não acompanhou os detalhes, os pontos mais principais, a gente está apresentando para você aqui no programa às 11 horas e 53 minutos ao vivo. Oi, Marcelo. Acho que o áudio do outro vídeo ainda tá... Não, tá tudo ok. Tá tudo ok aqui. Enfim, apresentando para você, amigo ouvinte. O que eu quero apresentar aqui e colocar mais uma vez é que o cidadão que pretendia realmente entender os principais pontos, como o ponto de capitalização, a transcorrência dos juros, o tempo e a quem realmente isso vai atingir a um curto prazo, ficou com essa dúvida. Não foi esclarecido nessa comissão, Marcelo Gondim. Novamente, como eu estava falando, né? O pessoal esquece o que é decoro e não tem o mínimo de decência. Não estou falando somente... Claro, existem deputados de todos os lados que fazem isso. Não é somente do lado da esquerda, embora a esquerda seja mais barulhenta. E eles conseguiram fazer o objetivo deles, que era impedir que o Paulo Guedes apresentasse o projeto. Esse foi o principal objetivo deles e eles alcançaram. Nesse ponto,
é o único ponto onde eu vou dizer assim, vou concordar com o Cuecão, embora por motivos diferentes. O querido Guimarães chamou de fraca, tímida e opaca a atuação do Guedes no CCJ. Foi fraco, mas não por causa da proposta, mas e sim por causa da oposição barulhenta, que só soube fazer isso, barulho, para impedir que o cara conseguisse apresentar o seu projeto, e quando não conseguiu, através do barulho, viu que o cara foi deixando você falar o projeto. Ele foi muito tranquilo, viu? O cara chegou e inventou de chamar o cara, inventou de xingar o cara ao vivo. Aí é pra acabar mesmo com a sessão. Realmente foi muito complicada a situação. Deputados, peço a devida vênia, sem manifestações no plenário. Deputados. Não, ele está sem palavra. De jeito nenhum. Ministro, só um minuto. Ministro, só um minuto. Vamos falar. Na hora que você falar, eu vou falar também, viu? Vou falar na hora que você falar. Deputados, não é dada manifestação nesse momento. Vamos falar. Deputados. Fala mais alto do que eu. Isso, ministro. Fala alto. Fala alto. Não, o senhor é o dono. O dono é o senhor. Com a devida vênia. Aí um dos momentos tensos, Marcelo, olha só. Foi quando compararam o país aí com a Venezuela, com a Bolívia. A palavra é do senhor. O pessoal, é aquela coisa, xingue a pessoa do que você faz. Olha ele gritando, no momento que estavam gritando. Ministro, só um minuto. Deputados, peço a devida vênia aos senhores para que não hajam manifestações nesse momento. Não estou conseguindo ouvir, porque falou todo mundo ao mesmo tempo. Faltou respeito, né? O ministro Paulo Guedes, eu acompanhei ontem, eu não estou tomando partido de ninguém, né? Aí no vídeo, como você está acompanhando o Francisquini, como eu falei, né? Não há contra fatos, estão argumentos, não é? É muito inexperiente, e ele lutou bastante aí com os deputados, com os seus colegas, né? Lá do Congresso, para manter a ordem dentro do Congresso, para que o Paulo Guedes pudesse falar. Em diversos momentos foi interrompido o tempo do ministro Paulo Guedes. Evite a questão de atrito com os parlamentares nesse momento, ministro. Peço isso a Vossa Excelência. Deputados, não há questão de ordem nesse momento. A palavra está com o ministro. Obrigado. Deputados, após eu concedo a questão de ordem, vamos ouvir o ministro. Eu aparentemente, quando eu tentei atender... Senhores, peço a devida vênia. Eu cometi Deputado, um erro. Não cabe a parte, questão de ordem nesse momento, a palavra está com o ministro. Eu cometi um erro sério. Já pedi ao ministro também tranquilidade. Um erro sério aqui. Mas a palavra está com o ministro. Eu cometi um erro sério. Eu tentei responder a uma colocação da deputada Gleisi, quando ela falou, e o custo de transição? Me aconselharam, não reage, não, mas eu quis ser atencioso. Já acontece, isso acontece comigo. Eu tentei responder a ela. Aí o outro perguntou outra coisa. Aí eu tentei. Aí começou todo mundo a perguntar. Aí eu perguntei. Eu sou muito respeitoso. Eu sou muito respeitoso. Os senhores têm muita familiaridade com esse ambiente. Eu não. Vocês poderiam ter um pouco de atenção comigo e considerar que eu possa cometer erros e ter um pouco de atenção comigo? Deputados, eu vou exigir respeito nessa comissão. Isso aqui não é briga de rua. Deputados... Em trechos que você está acompanhando ontem na presença do ministro Paulo Guedes apresentando a reforma da Previdência da Câmara dos Deputados. Você acompanhando o apanhado principal aqui na programação da Rádio Ceará News, detalhes do que aconteceu ainda no começo da noite de ontem, né? No dia de ontem, começo do dia e noite, você ligado aqui na programação da Rádio Ceará News, uma transmissão com um apanhado de alguns detalhes sobre o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça. Esse momento é um momento que você vai ver aí, foi um dos mais comentados nas redes sociais e você está acompanhando agora, olha só. O petista se dirigiu a Paulo Guedes de um jeito que ele não gostou. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão
quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Foi o suficiente para fechar o tempo na CCJ. O ministro reagiu. Com a temperatura altíssima, o presidente da CCJ, Felipe Francischini, encerrou a sessão. Alguns parlamentares foram tirar satisfação com Zeca Dirceu. Tchutchuca é você! Zeca foi em direção ao ministro e houve outra pequena discussão. Durante a audiência... Aí, trechos para você que acompanhou a nossa programação do que aconteceu ontem, né? Detalhes que você pega diretamente aqui com a Rádio Ceará News, dessa transmissão super bacana que aconteceu. Quero agradecer você, amigo ouvinte. Não temos mais assunto. Oi, Gondim. Gondim quer fazer aqui a finalização, beleza? Só lembrando aqui, de acordo com a própria Infomoney, que é uma das principais revistas de economia do país, Paulo Guedes teve vitórias técnicas, embora tivesse tropeços políticos na CCJ, de acordo com os analistas deles. Um trechinho aqui da matéria, rapidinho antes da gente acabar. Por um lado, dizem os especialistas, o ministro teve bons momentos na exposição de justificativas para a necessidade de se alterar o atual sistema de aposentadorias, na defesa do modelo proposto pela equipe econômica, como a gente já havia conversado. Por outro lado, a falta de compromisso de parlamentares para proteger Guedes de ataques ressaltou a fragilidade da base do governo no parlamento. O desafio ainda a ser superado ao longo de complexa tramitação da PEC. E como a gente já havia conversado, né? Ele realmente tem propostas sólidas, embora na tramitação política ele tenha problemas. E isso é uma coisa que tanto ele quanto a base do governo tem que saber endereçar, analisar e agir de acordo. Bacana, então, tá aí. Pontos que você analisou e acompanhou com a gente aqui na programação da Rádio Ceará News, não é? Foram levantados ontem questionamentos ainda sobre há quanto tempo os deputados perguntaram, né, o porquê que ele não resolvia a questão dos militares, porque essa diferenciação das cotas, dos valores que seriam aplicados por pessoas civis, por militares, por parlamentares, uma cota que é aquele pedágio que tem que ser pago, né, para fazer a diferenciação dos anos que ainda faltam para a aposentadoria. O Paulo Guedes retrucou e falou: vocês são o poder, vocês é quem legislam, né? Por que vocês não cortaram a aposentadoria, diminuíram a aposentadoria, botaram leis para regulamentar a aposentadoria dos militares, por exemplo? Quem está zangado hoje com dinheiro é o general, que está ganhando há 20 anos, chegou agora depois de 25 anos de serviço, ganhando seus 20 mil reais, e aí anteontem entra um rapazinho que está ganhando 18. Ele está zangado, porque quer saber o que está acontecendo? Que essa não é para ter, né, segundo os mais antigos, um salário igual, equiparado. São confusões. A aposentadoria do militar é diferenciada. E o Paulo Guedes jogou novamente para os deputados, né, o porquê, então, que eles não legislaram a favor disso ou contra isso nos anos que passaram, né? Bom, não temos mais tempo. Marcelo Gondim, muito obrigado pela participação aqui no programa. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Estamos encerrando a programação de hoje aqui da Rádio Ceará News. Você que está ligado com a gente e acompanhou aí a nossa transmissão ao vivo. Fique com Deus. Hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta a partir das 11 horas da manhã com mais uma programação ao vivo, trazendo detalhes do Ceará, do Brasil e do mundo, os desdobramentos da política e, com fé em Deus, menos alagamentos aqui na capital e em todo o Ceará. Um forte abraço. Até amanhã. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.